Olá, paz e graça. Hoje, dia 25 de março de 2023, sábado. E quero já dar um abraço aí ao irmão Jorge, pastor Jorge Matos, ali de Arroio Teixeira. Semana passada submeteu-se a uma cirurgia e está em casa já se recuperando. Um abraço aí, boa recuperação, Deus abençoe, como tem abençoado ricamente, te proteja, né? Te guarde, te restabeleça e seja contigo na tua caminhada, juntamente com a tua família. Beijo no teu coração. Nós vamos falar um texto aqui sobre Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, fazendo referência do rio Jordão, no aspecto, né? E lendo o texto vocês vão entender o que se trata, o assunto. Mas já vamos lembrar do aspecto deste rio, que na parte da geografia dele, que ele nasce junto ao Monte Horebe. O Monte Horebe, mais ou menos com 2.700 metros de altitude. Esse rio, no seu percurso de aproximadamente 200 quilômetros de extensão, até desaguar junto ao Mar Morto. Quando ele começa a pegar as planícies, ele fica a mais ou menos 390 metros abaixo do nível do mar. A sua profundidade relativa é de 1 a 5 metros de profundidade. A sua largura, a sua extensão, de 3 a 16 metros em alguns pontos de extensão, de largura, né? No aspecto de Jesus Batista, João Batista fazia o batismo nas águas das pessoas que iam ter com ele ali. Jesus, de um gesto humilde, para mostrar para os outros que no arrependimento, configurando o batismo nas águas, Jesus, na altura de Jericó, que fica próximo a Jerusalém, onde passa o Rio Jordão, que ele passa em várias localidades, Cisjordânia, Palestina e Israel, e desaguando no Mar Morto. Jericó, próximo a Jericó, entre Jericó e Jerusalém, onde ele está passando, é onde que Jesus se batizou nessas águas, que não era necessário, né? Mas somente foi um gesto de simbolismo para testificar que os outros se humilhassem também, no sentido de humilhação e arrependimento. Já o Naamã, ele se batiza na altura de Samaria, no norte, em Israel, porque os povos já estavam separados, né? O reino do norte e do sul haviam se separado em aproximadamente 930 a.C., e o fato narrado com Eliseu e Naamã, em 2 Reis, em capítulo 5, é aproximadamente entre os anos de 894 a.C., 894 a.C., ou seja, até chegar em Cristo, antes de Cristo, se conta de forma decrescente. Não vou explicar para vocês isso, né? Acho que vocês podem papirar, buscar esses conhecimentos. Falar sobre riqueza, sobre humildade, sobre poder, sobre essência, sobre buscar e arrepender-se, é o contexto do assunto do texto que eu vou ler logo. Mas também lembrando dos evangelhos, no capítulo 8 de Lucas, que fala de Jairo, que vai ter com Jesus para que ele vá até a casa dele para curar a sua filha, e também o centurião de Cafarnaum, Mateus 8, verso 5, que também vai ter com Jesus para que não era necessário que fosse até a casa dele,
né? Mas que dissesse uma palavra que ele saberia que o servo ficaria curado. Mas foi até ter com ele. Não era digno que entrasse dentro da sua casa, porque ele sentia que era um pecador e não merecia essa visita. Mas ele tinha fé, assim como Jairo. Não vou entrar no histórico de Jairo e de o centurião de Cafarnaum, que a gente já conversou sobre esse assunto aqui em outros momentos, mas o tema hoje é Naamã, sobre a questão da lepra que ele tinha. Vamos ao texto. A referência de centurião de Cafarnaum e Jairo é a questão de humilhação, de buscar a Jesus. É somente uma comparação que eu fiz. No capítulo 5 do livro de 2 Reis, diz assim o texto: Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria a terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, e chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busque ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir-o a mim, saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar nelas e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Essa bênção era dinheiro, e Eliseu recusou. Lido esse texto, o cara era um general de exército, mas era leproso. Naquela época, era tratado os leprosos, ficavam separados das outras pessoas, porque era o vitiligo, né? Eles tinham que eram contagiosos, que era a questão da lepra, e ficavam separados e não ficavam junto com as outras pessoas,
principalmente o povo judeu, né? Tinha essa maneira de fazer o seu tratamento de saúde, assim como as mulheres, quando ficavam no seu período fértil, também ficavam separadas por um período. Era a maneira deles tratarem com relação à saúde. Só que essa lepra vinha incomodando há muito tempo já esse general do exército, e eles tinham raptado uma menina que era do povo de Israel e levou cativa e servia junto à casa de Naamã, trabalhando para a esposa de Naamã. Era uma criada, uma serva, na verdade, talvez uma escrava. E ela notou aquele infortúnio junto com seu senhor, que ela disse: meu senhor, se soubesse, ele ia lá, e o homem de Deus estivesse aqui, ou ele fosse lá, em Samaria, saberia que ficaria curado. E ele, ouvindo isso, pediu permissão para o rei, e o rei escreve uma carta, manda prata, manda dinheiro, né, manda presentes para agradar ao rei. O rei era Jorão, o rei Jorão de Israel, na ocasião. E ele fica temeroso: pô, mas mandou o presente, agora pede para curar o seu general de lepra. Mas acaso eu sou Deus? Ele está arrumando alguma coisa para me atacar. Só isso. Não vou conseguir fazer, porque não é coisa de que eu faça. Eu não tenho poder para isso. Ele está me tirando, ele quer me apertar, ele quer me tomar minhas propriedades, ele quer escravizar novamente a mim, a minha família. É isso que ele quer, me tirar do trono. Não era isso. O objetivo realmente era receber a cura do seu general. E seu general foi. O percurso do local de um para o outro, 440 quilômetros, mais ou menos, de acordo com a localidade que Naamã se encontrava. Ele poderia estar mais perto, né? Se estivesse fazendo uma incursão junto a Samaria, podia estar mais perto. Mas do fato é, ele foi e Eliseu tomou para si a responsabilidade e disse: eles verão que aqui tem profeta. Em Israel tem profeta. E quando ele chega, há um diálogo entre ambas as partes, né? Ele disse: não precisa nem chegar. De onde tu está, só vir aí. Tua montaria se direciona ao Rio Jordão, que está aí perto, e vai ali e mergulha 7 vezes. As 7 vezes é o número da perfeição que nós encontramos no livro do Cânon Sagrado. Não era um ato que ficou todas as vezes, tinha que ser 7 vezes. Foi só aquele momento que Eliseu usou dessa estratégia para que ele realmente descesse do cavalo, que ele se humilhasse, que ele veio com soberba, com pompa, leproso, mas não tinha perdido o orgulho. Porque ele desprezou as águas do Rio Jordão, dizendo que aqui é uma água suja, barrenta, fedorenta. Lá tem águas limpas, cristalinas e melhores do que esta, e eu vou estar mergulhando nessa água suja. Não, eu vou. Então eu vou nos rios lá da Macedônia. De Damasco, né? De Damasco. Mas o servo disse para ele, né? O servo dele disse: mas ele não te pediu grande coisa. Ele te pediu uma coisa simples. É só mergulhar no rio, pronto. Da maneira que ele disse. Só isso. E assim ele fez. Nós vemos que a bênção aconteceu. Porque ele fez com fé. Ele entendeu que tinha que se humilhar. Que diante da circunstância, da sua necessidade, o que ele precisava receber a bênção. Ele era um general, mas aquilo já não importava para ele mais, o generalato. As guerras, as vitórias, porque ele é um homem já opróbrio diante dos outros, motivo
de conversas, de chacota de longe, porque ele era um general, podia mandar matar se alguém falasse perto dele alguma coisa relativa à enfermidade que ele carregava. Chagas, né? Então, ele entendeu que, na verdade, se humilhar para receber, da mesma forma como Jairo fez para se aproximar de Jesus, assim como o centurião de Cafarnaum, que tinha sobre ele ordenanças sem soldados, e foi humildemente pedir ajuda para que Jesus fizesse uma bênção sobre a vida do servo dele que jazia quase morto, enfermo, na casa dele. Nesse aspecto, nós vimos muitas pessoas que estão andando na cavalgadura, nas suas posições que ocupam, com arrogância, com soberba, com enfermidade que às vezes não aparece no corpo, mas está ferida na alma, da maneira como se expressa contra outras pessoas, porque olhando e imaginando que na posição que se encontra, menospreza os outros que caminham esta terra, que não ocupam cargos parecidos com os deles, que estão somente para servi-los, somente para ser taxado em cima dos impostos, das tributações, e não possuem voz, não podem falar, não podem reclamar, não podem opinar. Há uma liberdade condicionada pelo jugo colocado pelo homem sobre as pessoas na sociedade. Essas pessoas que sentam em suas mesas, folgam, contam piadas, são hipócritas quando falam com as pessoas pelas suas necessidades junto à presença da mídia para chamar atenção, para passar o vernizinho, para fazer o de conta que realmente tem importância o ser humano. Come dos melhores dos manjares, gastam fortunas com coisas descabidas, arrumam cargos para os seus asseclas para ganhar milhões e milhões de reais, e tem uma lepra no corpo todo, são leprosos pela arrogância, são leprosos da maneira como tratam as outras pessoas, são vingativos, buscam a sua própria vaidade, o seu próprio bel prazer, mentem, arrotam, colocam culpa nos outros pelas suas próprias culpas existenciais, apontam, acusam os outros, não olham para si, não reconhecem a sua pequenez diante do grande eu sou, usam o nome de Deus em vão para ludibriar algumas pessoas que dentro do contexto religioso têm a sua fé no aspecto do divino, manipulam informações, compram a mídia para trazer a informação daquilo que eles desejam, para que as pessoas ouçam aquilo que eles querem aplicar, somente nos ouvidos dessas pessoas que são manipuladas. Essa lepra da corrupção, que as pessoas não querem descer do seu cavalo, não querem descer do seu pedestal e mergulhar em Cristo. Porque a referência que eu falo do mergulho, da cura, da libertação, a referência que eu falo do arrependimento e da água batismal, que seja uma água de piscina, de tanque ou de rio, água corrente, é uma simbologia. Se a pessoa crer realmente e se arrepender realmente de coração que o nosso Senhor, o Eu Sou, conhece tudo e sabe tudo, antes mesmo de nós querer falar ou balbuciar alguma coisa, ele sabe que já vai sair da nossa boca, é aquilo que sai da nossa boca que está dentro do nosso coração.
Aquilo que as pessoas falam é que está dentro do seu coração. Se produz muito ódio, muita amargura, é o que vai sair pela boca. E quando fala ao contrário, se não está realmente sentindo o amor, não quer pacificação, não quer harmonia, é hipocrisia. E também dá para sentir que é hipocrisia. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas às vezes estão invertendo muitos valores. Aquilo que nós aprendemos com nossos antepassados, com nossos pais, com nossos avós, a educação, o respeito. Eles estão tratando isso como se fosse uma moda, e daí está fora de moda. A banalização, o erro, a mentira, a corrupção está tão instalada, e está revelado também no Evangelho que a multiplicação da iniquidade esfriaria o amor de muitos. E se perde o amor, perde a perspectiva, perde a fé, perde a esperança, perde o respeito. Então tudo pode. E aqueles que estão dentro da coerência da família, que respeitam as leis, Deus o livre uma hora ou outra deslizar. Eles vêm com tudo para cima daquelas pessoas que se esforçam, porque é esforçado. É natural, mas é esforçado, é com esforço. Assim como o esforço para participar do reino dos céus. E quando algum perguntava, mas o reino dos céus é com aparência de trono, com aparência de jaspe, de ouro, de marfim. Não, o reino dos céus colocado no teu coração pela palavra de Jesus, o Mestre, o bom pastor, dentro de uma simplicidade do humus da terra, aonde vem a força do ser humano para entender. Se não tiver essa humildade que é o humus da terra, ele não vai produzir, porque o humus é terra boa, que faz com que produza alguma coisa boa, sadia, para ele e para as pessoas que estão junto dele ou dela, homem ou mulher. Tem que descer do pedestal, tem que descer do trono, tem que descer da tua cavalgadura. Tem que entender as questões que estão acontecendo e transformar-se numa nova criatura. Há tempo ainda do mergulhar em Cristo, que é o batismo. O mergulhar em Cristo é o batismo. Aceitou, mergulhou, entrou no fluxo espiritual do bom pastor. Aquele que não existe, mas é. Eu faço essas reflexões aqui para que entendam que existe uma medida exata, necessária para cada um, dentro daquilo que pode entender, o raciocínio, assim como a capacidade de carregar os teus problemas que não são maiores da força que tu possa, e quando não pode alguém te ajuda para que possa carregar e chegar a alcançar os teus objetivos. O limpar-se pela palavra, o tirar os galhos secos para que produza folhas e flores e frutos, estando enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus, tu está constituído numa igreja, e o templo do Espírito Santo, que é você, será preenchido com esse amor e com essa virtude, e vai ser limpo, regenerado. Mas para isso tem que se humilhar e entender as fraquezas, as dimensões dos nossos erros que nós cometemos cotidianamente, assim como qualquer outra pessoa, não sendo melhor do que ninguém, apenas pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Mas isso não é motivo para pisar nos outros ou para querer lograr as outras pessoas. Nós vivemos num mundo competitivo, que as pessoas enganam, mentem, roubam, disfarçam, principalmente para status e poder, ganância. E você tem que fazer essa leitura, essa interpretação, não andar que nem uma pessoa que não ouve, e se ouve não entende,
ou uma pessoa que olha, vê, mas não enxerga, porque não percebe. O poder de Deus tem que entrar dentro da tua vida para que você, quando ouvir, entenda, e quando enxergar, enxergue realmente o que está acontecendo. Para isso a palavra entra para lavar, para limpar, para regenerar, e você mergulhando em Cristo, nessas águas, em Cristo, espiritualmente falando, para transformar-se numa nova criatura e voltar límpido para o local da onde você veio, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu trabalho, para o teu dia a dia. Outro dia eu falava sobre as questões financeiras de alguns templos, de algumas instituições religiosas, e dentro das instituições religiosas você buscar, pesquisar, você busca instituições mais ricas do mundo, instituições religiosas mais ricas do Brasil, instituições religiosas que mais possuem ouro. Você vai buscar que está aí registrado. Elas estão registradas, estão aí, e vocês vão ver quanto de dinheiro essas instituições religiosas possuem, em riqueza, em ouro. E muitos líderes desses aí não desceram dos seus tronos, não desceram dos seus pedestais, não descem da montaria, porque eles acham que são semideuses na terra, que para chegar em Deus tem que passar por eles, por causa do poderio, do patrimônio que eles levantaram na terra. E Jesus nunca falou sobre isto. Nunca falou sobre isto. Embora que alguns façam obras sociais, levantaram prédios, instituições de caridade, levantaram prédios de escolas ou hospitais, ou que fazem manutenção de alguma creche, orfanato, não é com essa riqueza que eles têm, que eles fazem. Isso é sobejo. Eles ainda usam isso para as outras pessoas aplicarem para poder manter essas instituições filantrópicas para ajudar as pessoas nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas enfermidades e no abandono, que é uma obra social muito bonita, muito valorosa. Mas as riquezas que eles possuem, esse é tesouro guardado, que a traça e a ferrugem vai corroer, e os ladrões estão loucos para minar. A palavra de Deus no dia de hoje era essa: arrependimento, conversão e mergulhar em Cristo. Se humilhar na presença do grande Eu Sou, para levantar uma nova pessoa, uma nova criatura, limpa, transformada, regenerada, com entendimento, com fé e com esperança de um novo amanhã. Assim você seja abençoado no sábado, que é hoje, amanhã que virá e os dias que sucederão pela frente. Shalom.